Três quadrados, Q1, Q2 e Q3, são tais que Q1 tem o lado medido 10 centímetros e Q2 possui diagonal que mede 11 raiz de 2 centímetros. Se a soma das áreas desses três quadrados vale 270 centímetros quadrados, quanto mede o perímetro de Q3? Gente, então vamos lá resolver mais uma questão. Essa questão, a banca, o Instituto Verbena, foi aplicada lá em Tumbiara, Goiás, essa prova. E é o seguinte, a gente tem aqui, gente, uma questão que a gente precisa saber o quê? Sobre a área, como calcular a área de um quadrado. A gente precisa saber como calcula o perímetro, de uma figura plana. E a gente também precisa saber o que é uma diagonal. Tudo isso para a gente conseguir resolver essa questão. Então vamos lá. É o seguinte, ele deu aí a soma das áreas dos três quadrados. Primeiro, o que é um quadrado, O quadrado nada mais é que uma figura plana cujos quatro lados têm a mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado aqui. E o que é uma diagonal de um quadrado? A diagonal de qualquer polígono, na verdade, ele é um segmento que vai fazer o quê? Ligar um vértice no outro vértice do quadrado. Isso aqui, esse segmento aqui, a gente chama de diagonal. Beleza? Então, vamos lá. Temos três quadrados, O primeiro, o lado dele mede 10 centímetros. Para eu calcular a área, gente, de um quadrado, é só fazer o quê? O lado vezes o lado do quadrado. Que é a mesma coisa que elevar o lado ao quadrado, O primeiro quadradinho aí, eu vou colocar a área do 1, ele tem 10 centímetros de lado, ou seja, vai ser 10 vezes 10. A área dele vai ser o quê? 100 centímetros quadrados. Beleza. Agora do quadradinho 2, não deu a área, deu o valor da diagonal. E aí a gente vai ver como que a gente pode calcular a área de um quadrado em função da diagonal. Vamos lá, então. Seguinte, vocês notaram aqui, que esse quadradinho aqui que eu fiz, quando eu divido ele, quando eu pego a diagonal, eu divido ele em dois triângulos retângulos, E aí, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Quando a gente tem um triângulo retângulo, gente, a hipotenusa ao quadrado, o que é a hipotenusa ao quadrado? É o lado que fica oposto a esse ângulo de 90 graus aqui, que é, no caso, nesse caso aí, a nossa diagonal, Então, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, aquela diagonal ali ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. O que são os catetos? São os outros dois lados aqui, ao quadrado também, certo? Então, a diagonal ao quadrado, ela é a mesma coisa que o quê? Lado ao quadrado mais lado ao quadrado dá duas vezes o lado ao quadrado. Ou seja, a minha diagonal é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Certo? E aí, o que a gente pode fazer, galerinha? A gente pode tirar esse L ao quadrado lá de dentro. Porque ele não está ao quadrado, eu posso cortar ele aqui, porque aqui a gente não coloca, mas é uma raiz quadrada, como se eu estivesse cortando ele com esse 2 aqui. Certo? Então, minha diagonal vai ser o quê? O L vai lá para fora agora, sem o 2, sem elevado ao quadrado, E aqui vai ficar raiz de 2. Então, a diagonal ela de um quadrado, ela equivale ao lado multiplicado pela raiz de 2. Mas, como a gente faz para calcular a área do quadrado, a gente faz lado vezes lado, vamos ver então como que fica o lado em função da diagonal? E o que eu faço? O lado, gente, é o quê? Vai ser a minha diagonal dividido pela raiz de 2. Só que aí, o que acontece? Agora vamos calcular a área do nosso quadrado A2. Eu vou continuar de vermelho aqui, Então, a área do quadrado A2 é lado vezes lado. Mas a gente sabe que o lado dele é o quê? A diagonal dividida pela raiz de 2. Quanto que vale a diagonal dele? A gente sabe. 11 raiz de 2. Ou seja, vai ficar 11 raiz de 2, certo? Dividido por raiz de 2, vezes 11... vezes 11 raiz de 2 dividido pela raiz de 2. E aqui essas raízes a gente pode cortar, Então, o meu quadrado A2, a área dele vai ser 11 vezes 11, que é quanto? 121 centímetros quadrados, certo? Vamos continuar aqui agora. Aí, a gente agora sabe o seguinte, quando eu pego a área do A1 mais a área do A2 mais a área do A3, dá o quê? Dá 270. A área do A1, gente, é 100. A área do A2 é 121.
E agora a gente vai descobrir a área do A3, né? Vamos lá. Se eu pego 100 mais 121, dá 221 mais A3, que é igual a 270. Ou seja, o nosso A3 vai ser o quê? 270 menos 221. Quanto que é 270 menos 221? Vamos fazer, ó. Se você pegar aqui, ó, 270 menos 221, 0 menos 1 não tem como, né? Então, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 4, 0. Então, a área do quadrado A3 é 49 centímetros quadrados. Beleza. Só que lembra que na pergunta perguntou o perímetro desse quadrado, né? Então, vamos lá. A gente acabou de descobrir que a área do quadrado 3 é 49 centímetros quadrados. Então, vamos desenhar ele aqui. A gente tem um quadrado, A3, que a área dele é 49 centímetros quadrados, certo? E aí, a gente quer saber o perímetro, não se esqueçam. O perímetro é a soma de todos os lados, então teria que somar os 4 lados desse quadrado. Ou seja, a mesma coisa que fazer o quê? 4 vezes L. Qual que é esse lado? Como que eu faço para descobrir? A área do quadrado não é lado vezes lado? Que número que quando eu multiplico por ele mesmo dá 49? 7, né, gente? Então, por exemplo, ó, se o lado for 7, ó lá, quando você faz 7 vezes 7 não dá 49? Então, vamos lá. Então, o perímetro desse quadrado vai ser 4 vezes 7, 28, né? Então, o perímetro do nosso quadrado é 28 centímetros. Qual que é a alternativa? 28 que fala 28 centímetros, letra B, né? E é isso, gente. Resolvemos aqui mais uma questãozinha, certo? Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, de deixar comentários, tá? E eu vejo você na próxima questão.